Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, depois dessa vitória aí, né, que a gente até falou, tudo, né, a gente vamos falar sobre algumas notícias, né, falar sobre a renovação, né, do Serget. Vamos falar um pouco aí por que, né, que o Lucas Ferreira foi sacado do time principal para entrar no segundo tempo. Vamos falar também um pouco do Luciano, né, Luciano que fez um gol, mas estava impedido, né, e agora tem uns joguinhos que tá sem marcar, né, e vamos falar aí um pouco aí, prospectar aí um pouco desse jogo aí contra o Ceará, né? Mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo aí, ok? Então, vamos pro vídeo, né? Primeiro ponto aí, vamos falar aí o porquê, né, do Serget Soares entrar, né, como titular ao invés do Ferreira, né? Do Ferreirão, né? Bom, a gente vai falar aí o porquê, né? O Zubeldia falou na entrevista, né? A gente viu ali na entrevista que foi muito por conta do quê? Da sua... do esquema de jogo, né? Então, assim, o Zubeldia quis ser um pouco mais cauteloso, quis cansar ali aquele ponta deles também, né? Antes do Lucas Ferreira entrar. E quando o Zubeldia viu que o jogo era ganhável, ele colocou o Lucas Ferreira espetado justamente para quê? Para ganhar velocidade pelos lados, né? O Ferreirinha estava muito bem marcado, né? Pelo Libertad, a gente viu ali, o Ferreirinha não conseguia fazer aquelas jogadas de velocidade dele, né? E como eu tinha falado lá até no vídeo pós-jogo, né? Que o Libertad parecia que estava bom para ele empate. E estava bom para ele empate. Então ele não estava cedendo muitos espaços para contra-ataques, nada, ele não estava atacando tanto o São Paulo. Então o que aconteceu? O Ferreirinha ficou meio encaixotado ali, né? Então o Lucas Ferreira entrou ali mais para quê? Para abrir o campo e conseguir ali correr um pouco atrás desses laterais, desses pontos aí que já estava cansado por conta do primeiro tempo, né? Então, assim, basicamente foi mais por isso, né? E é muito bom a gente ver que o Zubeldia tem essas variações táticas, né? E o que era um ponto que todo mundo falava, que o Zubeldia não tinha variação tática, né? E agora que ele tá tendo, acho que a gente tem que elogiar, né? Ele pelo tempo de trabalho e que ele tem tido evoluções no time do São Paulo, né? Bom, para a gente falar de outro assunto agora, que vamos falar um pouco, né, sobre o Luciano, né? O Luciano tem perdido um pouco de espaço, né? A gente viu aí que o Luciano não tem jogado como titular, né? Era um jogador titular na visão do Zubeldia, né? E hoje em dia você vê que ele é um reserva e ele vem entrando em vários jogos, né? Nesse último jogo aí contra o Libertad, a gente viu que ele entrou no segundo tempo, até fez um gol, mas estava impedido, né? E aí fica uma questão. Então, como acho que, eu não sei se eu falei em alguns vídeos anteriores, mas a tendência é que o Zubeldia tente começar a utilizar o Luciano como um falso 9. Né? A gente sabe que o Luciano tem um faro do gol também, né? Você vê que ele pegou aquela bola, jogou uma bomba ali do lado, né? Do lado esquerdo ali, do lado direito do goleiro, né? E fez até um gol até que bonito, né? Mas você vê que ele não desperdiça muita chance. E digo a mais, digo que se ele tivesse na pele do André Silva naquele momento lá, do início do jogo lá, que ele perdeu o gol embaixo da trave, ele não teria perdido aquele gol, né? Então eu acho que o Luciano como uma referência no ataque, ele como um falso 9, eu acredito que vai funcionar muito. E a tendência é que o Zubeldia tente testar essa tática contra o próprio Ceará, né? Em Fortaleza, nesse final de semana aí que o São Paulo joga pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, essa é a tendência, né? Bom, vamos falar agora referente à renovação de Serget Soares, né? Que o contrato dele acaba esse final de mês, né? Final de abril agora, finaliza o contrato do Serget Soares, né? E ele tem aí encaminhada a sua negociação, né? Com o São Paulo. A previsão de assinatura de contrato é para o final da próxima semana, né? Muito possivelmente o Serget Soares vai estar estendendo o seu contrato. Se não até o final desse ano, para o final do próximo ano ou pelo meio do próximo ano, né? Vamos ver direitinho aí. A gente vai trazer assim que ele assinar o contrato, né? A gente vai estar falando, né? Para vocês, né? E assim, né? Como a gente estava falando, o Serget Soares tem algumas sondagens de clubes portugueses até, né? E só que o Serget Soares, ele é um cara que ele é um cara que tem carinho agora pelo clube, né? Porque foi o clube que abriu, o São Paulo que abriu, né? As portas para ele dar continuidade na sua carreira. Para quem não sabe, o Serget Soares estava parado em um ano, né? Fazia um ano que ele não tinha nenhum contrato, né? Não estava jogando, né? Não estava em atividade. Ele estava parado, não era por lesão, né? Era mais porque ele não tinha nenhum clube que queria dar oportunidade para ele. E ele bateu na porta de alguns clubes, até brasileiros também, e recebeu uma negativa. E o São Paulo abriu as portas para ele, que está continuando a carreira, né? E ele é bem grato ao São Paulo, então dá prioridade para o São Paulo para essa renovação.
né? Então, assim, o Cedric Soares vai ganhar ali mais ou menos o que o Igor Vinícius ganha, né? Acho que, se eu não me engano, 250 a 300 mil reais, que eu acho que é um valor ok, até por um lateral aí, um lateral que vai ser titular do São Paulo, não é um valor que assusta, né? E com a saída, com a provável saída, não, com a saída do Lisieiro, vai ter esse valor aí aberto dentro do, como diz no NBA, no cap space, né? No orçamento do São Paulo, né? Vai abrir essa lacuna e que vai ser preenchida por ele, né? Então, assim, eu particularmente dei uma... Eu não lembro direito, mas eu acredito que eu dei uma criticada nessa contratação. E, assim, eu acho que não só eu, mas muita gente criticou, né? E a gente quebrou a cara. Eu acho que vale a pena. O Cedric Soares entrou e é um jogador muito correto, né? Na posição dele. É um jogador que faz as coisas tudo muito certinho, né? Então, acho que vale a pena essa renovação, vale a pena a extensão do contrato e vale a pena que ele esteja aqui jogando bem no São Paulo, né? Então, basicamente é isso. São essas informações que eu tô trazendo pra vocês, tá, gente? Qualquer novidade, a gente volta aí, tá bom? E só pra gente concluir até, né, que eu tava até esquecendo, prospectar o confronto contra o Ceará, né? E vai ser um vídeo que eu vou fazer depois, vou tentar subir antes do jogo, tá? O São Paulo muito provavelmente vai com o time reserva, tá? Um time bem reserva, já tá com o time reserva, vai com o time mais reserva ainda, porque vários jogadores ali precisam de descanso, né? Por exemplo, o Alisson precisa de descanso, o Marcos Antônio precisa de descanso, né? O André Silva precisa de descanso, o Ferreirinha precisa de descanso, né? Você viu o Ferreirinha extenuado em campo, jogando, né? Então, assim, o Ferreirinha precisa urgentemente de descanso, porque é um jogador que tem muitas lesões, né, musculares e precisa ali de um descanso, pelo menos de um jogo ali, pra ir com um time completo, porque pra mim tem que ir com um time completo, enfrentar o Náutico dentro de casa pra fazer o resultado já dentro de casa, pra não ficar dependendo de resultado fora de casa, né? Porque vai ser a primeira fase da Copa do Brasil, né? Primeira, não, acho que é a terceira, quarta fase da Copa do Brasil, que vai ser nessa próxima terça-feira. O São Paulo vai jogar contra o Náutico no Morumbi, o primeiro jogo. Então é muito importante entrar com o time titular, fazer o resultado, para não ter que ficar tendo que fazer resultado lá nos aflitos, que geralmente é um campo mais pesado, é um campo meio irregular. Eu conheço um pouco do clube ali, sei como é que é um jogo um pouco duro, é um time tradicional pernambucano, embora esteja na Série C, né? Futebol é futebol, não é que eu tô menosprezando ou vou falar, o São Paulo já passou. Não, o jogo é jogado, né? E o Lambari é pescado. Mas o Náutico é um time tradicional lá de Pernambuco, né? E assim, nos domínios dele ali, não é que ele é muito forte, mas é um time ali tradicional que pode complicar a vida do São Paulo num gramado um pouco mais favorável para eles, porque eles têm um pouco mais de domínio sobre o seu território, né? Assim como o São Paulo tem um pouco mais de domínio sobre o território dele, né? Então é isso, pessoal. Novidades a gente vai falando aí durante a semana. E tamo junto e vamos São Paulo.